Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos ver uma palavra que está no Salmos 37, no versículo 25, que diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou a sua descendência mendigar o pão. E eu quero lembrar também de outra palavra que está em Lucas, no capítulo 16, no verso de número 20, que diz a respeito de um mendigo chamado Lázaro, que vai para o seio de Abraão, depois que morre. Ora, há muitas dúvidas entre os Salmos 37, versículo 35, que fala que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E muitas pessoas entendem que o mendigo Lázaro, por uma posição de justiça, chegou até mesmo a comer das migalhas da mesa do rico. Existem algumas afirmações meia que genéricas na própria Bíblia Sagrada que são verdadeiras por serem genéricas. Por exemplo, dizer que os justos são abençoados é uma afirmação genérica. Embora existam muitos justos que morrem sem terem acesso até mesmo à bênção ou à promessa em seu período de vida. Cedo ou tarde, essa afirmação ela vai se cumprir na descendência. É o caso de Abraão. Deus promete a Abraão e fala que a descendência dele seria como a areia do mar, mais do que as estrelas do céu. Abraão não viu por inteiro a promessa, mas ele enxergou a promessa por fé na sua descendência em Isaque. E Isaque também enxerga na sua descendência Jacó. E Jacó enxerga também na sua descendência José. Moisés, por exemplo, foi impedido de entrar na terra prometida. Algo que sempre desejou fazer. Andou mais de 40 anos no deserto. Moisés, por séculos, ele até mesmo sofreu a transfiguração ao receber os 10 mandamentos. Ele tinha uma esperança de entrar em Canaã. Era uma promessa de Deus. Moisés, exatamente na terra aonde almejava entrar, foi que ele verdadeiramente, por bater naquela rocha de uma maneira até mesmo em arrogância, Deus falou: por causa disso não entrarás na terra prometida. Mas Deus promete a Moisés que ele entraria na terra prometida. Mas por causa de um ato de desespero, Deus tira toda a promessa. Mas o interessante é que Cristo é descendência, e Cristo nasceu em Belém da Judéia. E Elias também estava na terra prometida após Moisés. Também é descendência, fruto da promessa. Deus enxerga as coisas no termo da eternidade. Ele faz uma promessa a Abraão, mas ele está enxergando na descendência de Abraão. Ele faz uma promessa a Noé, mas ele está enxergando em Sem, Cã e Jafé. Ele faz uma promessa a Davi, mas ele está enxergando em Salomão. Ora, mas Davi trouxe os frutos da promessa de Abraão. E quando Deus faz promessa a Davi, Davi colhe através de Salomão. E aí, Roboão e outros muitos que viriam após Salomão até chegar ao Cristo ressurreto e passar para os seus apóstolos. Nós vamos ver em parte aquilo que é promessa de Deus. Nós vamos ver
num contexto até mesmo da passagem do salmista. O contexto dos salmos, ele é muito mais amplo e muito mais profético. Ele é para um futuro distante ou próximo. Nós não sabemos nem como termina o dia de hoje. Como é que nós podemos nos desesperar pelo amanhã? Porque a palavra do Senhor diz que um dia dá notícia a outro dia. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Salmo de Davi, ele é profético. Davi não tinha visto um justo mendigar o pão. Davi não tinha visto um justo pedir esmola. Ele não tinha visto. Mas Deus, ele é Deus que sempre traz coisas a esta terra que as pessoas ainda não viram. Ele fala, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que a boca não pronunciou e que não chegou ao coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. No Salmos 37, do versículo 21 ao 29, o ímpio toma emprestado e não paga. Essa é a situação do mundo. Mas o justo se compadece e dá, entrega o que é de direito. Porque aqueles que a abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por eles amaldiçoados serão desarraigados. Porque o justo, na sua posição de justiça, ele é tido como separado. Ele é tido como aquele que Deus justifica. Porque por fé sois justificados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo próprio Senhor. Não adianta se levantar fulano, ciclano, beltrano, a macumbaria, a bruxaria, o espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, a maçonaria, o mundo e os que nele existem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem é que vai ser contra você? Então você tem que se deleitar nos caminhos do Senhor, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Enquanto o nosso inimigo espiritual, Satanás, veio para roubar, matar, destruir, enganar, Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Porque ainda que um justo venha a cair, ele não vai ficar prostrado. Davi caiu com Betsaiba. Deus cobrou no seu filho, na sua descendência. Mas depois o próprio Deus levantou a Salomão. Mas teve uma consequência. Houve uma consequência de 4 pecados na descendência de Davi por causa da maldição que estava no pai Davi. Deus ele não vai deixar de cobrar. Mas fiel é Deus para até mesmo dar o livramento da mão do ímpio. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos sustém com a sua própria mão. Quando Davi fala que foi moço e agora é velho, mas nunca viu desamparado um justo, nem a sua semente mendigar o pão, ele sempre está afirmando em seu coração que ele está se compadecendo em emprestar. E a sua semente, ele crê que virá uma bênção sobre aquele que nasceu, até mesmo das suas entranhas. Então nós temos que nos apartar do mal e fazer o bem. E nós vamos ter morada eterna diante do Todo-Poderoso. Porque Jesus, o próprio Cristo, ele falou: eis que irei para o Pai e prepararei os vossos quartos. Porque o Senhor, ele ama o juízo. A base do seu trono, ele é justiça. Mas ele não desampara os seus santos, aqueles que são separados. Eles o preserva para sempre diante da sua presença.
Mas a semente do ímpio, a semente do maldizente, a semente do injusto, ela é desarraigada, porque alcança a posteridade, alcança a descendência. O erro dos pais é cobrado até mesmo nos filhos. O justo ele herda a terra, porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e o Senhor dá a ela aos filhos dos homens, para que dela se fartem. O Senhor fala: honra-me com o teu pouco e sobre o muito te colocarei. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós vamos habitar na terra, até mesmo durante a nossa caminhada, sendo cabeça e não sendo cauda, andando por cima e não andando por baixo, andando à frente e não andando atrás. Davi está falando de um modo geral, durante a sua existência e naquele período de existência, que ele nunca tinha visto um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ora, nós não temos essa capacidade de julgar quem está na posição de justiça ou não. Mas aquele que tem o Espírito Santo, esse discerne bem todas as coisas e consegue enxergar a justiça ou a injustiça de quem fala. Davi não quis dizer que nunca viu um justo mendigar o pão, mas a sua descendência. Não se pode dizer do ponto de vista de uma eternidade, fora do período que Davi vivia. Porque aconteceu com Lázaro, e Lázaro era justo de coração, que tinha sido desamparado, porque no final ele foi amparado no seio do próprio Abraão. Lázaro mendigava o pão. Essa é a história do Evangelho. É o contraste do qual apareceu em relação ao rico. É um efeito contrário. Na verdade, a sociedade que nós vivemos, ela tem sempre o lado rico da coisa e o lado do necessitado. Isso é a humanidade. E vai ser sempre assim. Mas no final de todas as coisas, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. E aí, não haverá mais a acepção das pessoas. Deus vai jogar os corações, tanto do pobre quanto do rico. E quem tiver o coração ruim, maldoso, esse sofrerá as consequências do próprio Deus. Porque Deus, Ele nos ama, mas sobretudo, Ele é justiça. Mas veja que todo o capítulo deste Salmo de Davi, o Salmos 37, não está fazendo uma afirmação categórica e isolada, mas mostrando o contraste entre o ímpio e o justo. Entre o que ganha de maneira injusta e o que ganha até mesmo palavras de maneira injusta. Deus, Ele é fiel. Ele julga, é conforme é falado. Ora, em João 8,44 fala que todo aquele que mente é filho do diabo. Mas lá, em Romanos capítulo 3, verso 7, fala assim: se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu julgado como pecador? Mas na verdade, nós não podemos usar do argumento da mentira para afrontar o próprio Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele conhece os nossos corações. Mas se uma pessoa chega para você e começa a te questionar, até mesmo como um princípio de defesa, você fala: não aconteceu isso. Mas julgue Deus no seu coração, com que intenção você está falando essas coisas. Porque quem está do outro lado tem discernimento, tem entendimento, tem sabedoria, tem conhecimento até mesmo para entender se você é do diabo ou se você partiu do próprio Deus. Se você está em espírito de excelência ou se você anda já com o espírito voltado a Baal. O assunto aqui que nós estamos tratando é um assunto
do contraste do dia a dia. Nós vamos ver isso sempre. Veja aqui também que não é possível entender o versículo até mesmo isolado. Existem alguns versículos que eles são como janelas, mas esse versículo do Salmos 37, ele não pode ser lido isoladamente. Pois ele está falando da descendência do justo, e dos seus versículos seguintes, nós vamos ver claramente, ficar sabendo, que ele está falando de alguém que se compadece sempre em emprestar a sua descendência e vê a sua semente abençoada. Ele está parafraseando. Este salmo, ele está contando uma história. Ele quer chegar num discernimento de palavra. Ele quer chegar num entendimento. Ele quer chegar num conhecimento futuro. Davi era um homem inteligente, era um sacerdote da casa do Senhor. Seria como se Davi estivesse dizendo que as pessoas observou um tempo em sua vida, mas que futuramente, naquele período, ele não tinha visto. Mas isso não quer dizer que não veria. Então, até aquele momento que ele estava escrevendo, ele era moço. E até o momento que ele acaba de escrever esses salmos, ele já estava velho. Porque Davi escreve desde menino. Então, no período dele, ele não viu. Mas na época dos apóstolos, na época do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós vimos, até mesmo conhecemos, Lázaro, um justo, que era afligido pelo rico e comia das migalhas que caía daquela mesa. O que ele deduziu foi que aqueles que eram justos na sua época, compassivos, liberais em emprestar, em ajudar, tinham da parte do Senhor e nos seus descendentes aprendido o exemplo. Da mesma maneira que dá, recebe. Bater, bater, dá-se-vos-á. Honra-me com o teu pouco, sobre o muito eu te colocarei. É como se fosse uma moeda de troca. Faz o que eu te mando e será bem sucedido. Nunca, naquela época, esses homens que estavam fazendo a vontade do Senhor, precisaram mendigar o pão, porque Deus multiplicava as suas moedas. A lição é tão clara e simples que hoje nós observamos isso na sociedade. Pessoas vêm à casa do Senhor e não entendem princípios. Pessoas esperam ganhar milhões para entregar milhões à casa do Senhor, como diz minha oferta. Mas na verdade, Deus não quer saber dos milhões. Deus quer saber se a pessoa vai honrar, se ela honra ou não a casa do Senhor. Ele quer saber é a questão do coração. Quando vemos alguém bem-sucedido, damos até mesmo crédito para essas pessoas. Mas Deus sonda coração. Como é que eu vou dar crédito para quem não tem crédito? Como é que eu vou dar honra para quem não tem honra? Então, há temor. Porque uma pessoa, quando ela enxerga um profeta, mesmo ela não querendo fazer aquilo que o profeta fala, meu amigo, ela tem que temer. Por quê? Porque o profeta já pagou um preço o suficiente pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré para dar o bom conselho, para ensinar os caminhos que devem andar. Então, as pessoas costumam, no dia de hoje, ficar bajulando a quem está numa posição elevada. Eu estava no monte esses dias e houve uma discussão entre um pastor e outra pessoa, porque chegou um rico e deu R$1.000 para um, mas não deu para o outro. Mas um falou assim, mas esse dinheiro era para mim, não era para você. E eu estava vendo aquela discussão. E de repente o pastor ajoelhou e falou assim, então vamos nos colocar de joelho aqui e seja Deus justiça entre nós.
E eu vi que o rapaz que não tinha recebido estava na necessidade e com uma certa razão. Por que o pastor não dividiu, já que os dois estavam no mesmo momento da oração? Deus estava provando o pastor. E aí você sabe o que aconteceu? Eu gritei de longe e falei: ei, Deus já é justiça entre vocês. E o pastor levantou do joelho porque ele quis fazer um teatro e olhou para mim e falou assim: não, pastor, que Deus releve essa palavra que sai da sua boca, mas ele releva não. Porque eu conheço intenções. O Espírito Santo me mostra a intenção do seu coração. Você quer passar uma noção de quem sabe mais no mundo espiritual. E Deus é justiça entre vocês. Amém, glória a Deus. No outro dia eu voltei e só estava o pastor e não estava mais o moço. Mas estava o pastor. Porque ele vai para cima do monte para orar por aqueles que chegam com carros bonitos, até mesmo com a intenção de receber algo. Então ele está mendigando pão através de uma profecia. Ele está querendo um favor. E de repente, juntaram ali umas 15 pessoas em volta do mesmo homem rico que tinha dado para ele R$1.000 no dia anterior. E de repente ele saltou na frente e começou a profetizar novamente sobre a vida do rico, de acordo com as profecias que faz levantar o ego de quem está ouvindo. E ali, quando ele estava profetizando, um profeta, aspas, meteu a mão nos peitos dele e falou: só você quer falar? Deus fala só através da sua boca. E empurrou e humilhou de uma maneira errada na frente daquele homem que tinha dado R$1.000 no dia anterior. O que o homem fez? Quando viu a confusão, desceu do monte, entrou na caminhonete e foi embora. E eu fiquei olhando aquilo. Falei: Deus, mas eu falei ontem. Aí Deus, já cumpriu hoje. Falei: glória a Deus, Senhor. E aí, no terceiro dia, o moço mais novo chegou. E eu falei: Deus é contigo, rapaz. Aí ele: por quê, pastor? Eu falei: porque ele te justificou ontem. E eu contei o caso. E ele falou: glória a Deus. Aleluia. Não te preocupa não, porque Deus é a tua provisão e Ele vai levantar o teu direito. Então, quem tentar fazer comparação entre quem serve e quem não serve, entre quem bebe leite e quem come alimento sólido, entre quem tem ou não o direito, quem mendiga ou não o pão, nas passagens do Evangelho, tanto dos Salmos quanto de Lucas, nós temos que entender e justamente a questão também do mendigo Lázaro. Para isso, ele estará perdendo de vista o foco da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso falar que a palavra de Deus tem contradição. Eu não posso falar que a palavra de Deus está equivocada. Então, nós temos que entender o contexto, porque quem é justo diante do altar recebe boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. E nunca vai mendigar o pão. Ele vai receber a 30, a 60 e a 100 por um daquilo que ele coloca no altar. Mas aquele que não entrega no altar, ele é justo de coração e paga o preço da sua justiça própria, como Lázaro pagou. Então, é bem sutil uma palavra para outra. Há uma sublimidade de passagem que diz: nunca vi o justo. Está justamente em perceber a força que ela tem quando comparamos com o que aconteceu com o único e realmente justo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus era justo. Ele é a justiça. Nele não houve pecado. Em mim há pecado. Pecamos no falar, no andar. Em você há. Mas existem pecados que são para a morte.
Ou você também não observou isso? Então nós temos que entender a comparação dessas escrituras para não julgar antecipadamente erros. Porque a palavra de Deus sempre foi ontem, sempre foi hoje e sempre será eternamente. Então, se ele foi desamparado, Lázaro, poderíamos dizer que Deus é injusto? Se na casa dele há vaso de honra e de desonra? Ou por acaso Davi errou quando escreveu estas palavras? Ou Jesus, que gritou em alta voz, raça de víboras, fazendo da casa do meu pai um mercado? Por acaso Jesus também estava errado na sua posição de justiça? Ou estava errado quem crucificou a Cristo, sendo que a autoridade foi dada a Pilatos e tinha que acontecer? Porque Jesus orou no Getsêmani e falou desta forma: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus vai se cumprir. Deus é Deus. Quando Jesus grita lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou ninguém. É o período. Tem que passar. Tem que passar. Isto contradiz cabalmente todas as palavras ditas por Davi? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque Deus, Ele pode fazer o querer e o efetuar. Ele é início e é fim. Deus enxerga lá na frente. Então nós temos que entender que ser justo é ser separado. Seja até mesmo mendigando o pão, ou seja até mesmo com fartura. Justiça é uma posição do coração. É o meu coração que está em posição de justiça diante de Deus. Por isso que ele fala: a um coração sincero e contrito, eu, Deus, não rejeitarei. Então nós temos que fazer a boa obra, andar de um lado para o outro, crer que Cristo, Ele é a nossa justiça, Ele nos faz justiça diariamente. Nós somos os filhos de Deus, aqueles que chegou como abortivos, e nós vamos exultar bem alto o seu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do nome de Jesus, conforme Isaías capítulo 28, verso 21. Que Deus te abençoe e te guarde, porque esta palavra é para você entender que justiça é algo que está no coração, é algo que já está na sua mente. Por isso que Deus fala: ofereça a Deus um culto racional. É algo que você sabe que está falando a verdade. É uma certeza de algo que se espera. É uma convicção de um fato que não se vê. A fé já está arraigada nos seus pensamentos. Ser justo é ser separado. Ser justo é andar com Cristo. Ser justo é fazer o que Cristo manda. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Oh, graça e paz. Aleluia.